Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar aí. Ana e Vitória hoje foi a primeira. Vamos lá, pessoal entrando. É isso aí. Boa noite, Patrícia, boa noite a todo mundo aí que está entrando. Vamos lá, né? Sodiele que já entrou, já vou mandar aqui um convite. Pronto, tá aqui já. Grande, Fabiane. E aí, meu amigo? Boa noite, Daniel. E aí, Jelly, na paz? Tudo ótimo e você? Tudo bom. Levanta aí a camisa pra gente ver, a camisa do Galo, hein? Claro, Aí, vai fazer. sim. E eu fiquei triste que meu manto da massa ainda não chegou. Não sei se sabe, mas o Atlético tem uma camisa nova, só que eles estão pedindo 75 dias, porque vendeu 100 mil em 8 dias, que é uma camisa comemorativa do time. Ah, é? Não sabia, não. Né, ué? Essa aqui eu vim com uma diferente hoje. Eu vim com uma preta em homenagem ao Atlético Mineiro aí, que foi uma camisa Oh, muito obrigado, muito número obrigado, muito 3 aí obrigado. que nós Muito, jogamos. muito bonita, muito bonita. A sua também. Muito obrigado. Bom, vamos aqui para a liturgia, né, da live. É mínima, né? Só Tá uma bom. apresentação breve. Porque eu perguntei ao Diego, me manda o seu currículo. Ele mandou mineiro e atleticano. Eu falei, pô, aí você me derruba, né? E aí eu tenho que buscar sucintamente o currículo do professor Diele Nunes, que é doutor pela PUC de Minas Gerais, mestre pela PUC também, professor de Direito Processual na PUC Minas e na Universidade Federal de Minas Gerais. E, atualmente, né, um dos grandes estudiosos, está aí na ponta dos estudos a respeito de tecnologia e a tecnologia aplicada ao direito processual. E é justamente sobre esse tema, né, Diele, que a gente escolheu para conversar na data de hoje. Eu queria, então, te dar as boas-vindas. Exatamente. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. E vamos trocar umas ideias, né? Eu estava acompanhando as suas publicações e me chamou a Uhum, atenção, porque eu nunca tinha visto antes, sinceramente, o uhum. termo hiperoralidade. E aí você está postando isso, né? Que você fez umas sustentações orais e tal, e colocou esse termo. O que você quer dizer com esse termo? O que seria isso? Primeiramente, boa noite, né, para você. Obrigado aí. Até agradecer a paciência do Daniel. Na verdade, a gente tentou fazer essa live tem umas 10 vezes e sempre dava alguns problemas de sobreposição de agendas que eu errava a agenda e já tinha um compromisso antes. Então, eu te agradeço aqui publicamente a paciência por ter, por ter viabilizado isso, fruto da nossa amizade, e para falar aí com o público de você, discutir um pouquinho sobre essa questão de tecnologia. Tem vários amigos aqui, tem uma autoridade no tema, que é o meu amigo César Cury, que acabou de entrar aqui, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e que inclusive tem um projeto de ponta envolvendo uma fase inicial do procedimento de recuperação judicial mediante uma plataforma que fez, em relação à recuperação do caso da Oi, 60 mil acordos numa tutela quase preventiva que poderia ter gerado um grande problema, inclusive no tribunal, e que foi dimensionada com tecnologias. Por causa da gente até fala um pouco disso um pouco mais à frente, até porque essa plataforma vai ser agora, inclusive, parcela do projeto vai ser ampliada, inclusive, agora pelo CNJ, para tentar otimizar a resolução de conflitos. Bem, mas você me fez uma pergunta sobre a questão do que eu chamo de hiperoralidade. Na verdade, hiperoralidade vem da expressão oralidade por hiperlink, ou seja, pela conexão que nós, na atualidade, até por força da questão da pandemia e etc., muitos já faziam, muitos advogados já levavam a sério esse emprego de novas técnicas que a gente chama de legal design para a realização de peças. Isso tem se tornando algo recorrente. Muitas vezes os advogados não sabem muito bem lidar com a técnica, especialmente a que a gente chama de visual law, porque às vezes eles encaram que é você usar
design para tornar a petição mais bonita ou transformar quase ela numa revista. E não é o objetivo do emprego de design em peças e na própria utilização em despachos online por hiperoralidade ou sustentações por hiperoralidade. Na verdade, você vai usar design para tornar a informação mais funcional para o decisor. Ou seja, é uma forma de você canalizar o contraditório como influência, no sentido de você auxiliar o próprio decisor na absorção da informação. Então, já vim ganhando força, e eu tenho uma teorização toda em torno desses empregos de técnicas para você fazer petições, porque é você tentar fazer com que essa informação chegue de modo mais fácil para o decisor. Então, por exemplo, há muito tempo eu faço, por exemplo, memoriais, quando eu vou despachar com desembargadores ou ministros, que eu faço um memorial tradicional lá com 10 páginas, 15 páginas, e às vezes faço um memorial com infográfico, que fica em uma lauda, 2 laudas, com aspectos todos resumidos do caso, e quase sempre, como você está lá para explicar do que se trata aquilo que você colocou no papel, o decisor quase sempre se atém à questão desse memorial por visual, porque você simplifica e você facilita a informação para ele. Mas a expressão especialmente em que eu estou chamando de hiperoralidade, na verdade, é você usar desses expedientes quando você vai fazer uma sustentação oral ou vai fazer um despacho com o desembargador, o ministro ou o juiz. Porque na medida em que você perde a possibilidade de estar diante do juiz presencialmente, você automaticamente perde a pluridimensionalidade da presença. Ou seja, você não está lá, você não está de terno, não tem a possibilidade de você fazer, digamos assim, conversar com o decisor sobre questões que podem, inclusive, induzir maior, digamos assim, interesse até pelo que você vai falar, porque às vezes você conhece o próprio juiz, fala alguma coisa introdutória que permite, inclusive, facilitar o interesse em relação a essa manifestação. Aqui não, você está num ambiente, entre aspas, frio, e no qual, se você for fazer uma exposição sem se valer de qualquer outro elemento, a chance de que ele mantenha a atenção em relação a você é muito pequena. Então, você começa a se valer de alguns expedientes para projetar essas informações na tela enquanto você está fazendo a exposição. Então, já tive inúmeras experiências agora durante a pandemia. Eu postei nessa semana até 2 recentes, nos quais na hora que eu vou fazer a sustentação oral, como você está usando a plataforma que é o Cisco Webex, que permite que você compartilhe tela, você já pode se valer de uma série de outros algoritmos de design que você vira e apresenta toda a informação na medida em que você está falando. Então, aconteceu isso, tem aqui uma prescrição, você tem um gráfico que você mostra, inclusive, nos trechos, o tempo que mostra aquilo ali para o magistrado, para que facilita a informação para ele. Ou você apresenta um documento que você está fazendo alusão e aquilo é projetado na tela imediatamente ali. Você consegue contrapor o argumento da parte contrária, que você fala aqui, ó, ele está agindo com venire porque ele diz isso aqui, mas aqui são os 2 trechos de 2 petições que se contrapõem. Ou seja, você usa esses elementos de design exatamente para favorecer a apresentação da informação para o decisor. E as experiências estão sendo muito proveitosas, porque, particularmente no meu caso, todos os julgadores aceitaram. Então, não tive problema em nenhum tribunal até o presente momento. Ele falou assim, não pode usar isso, porque na sustentação oral tradicional você não poderia se valer desse tipo de expediente, etc, etc. Pelo contrário, eles estão aceitando, estão achando interessante, e pela minha percepção, que, claro, pode ser viciada e até enviesada, eu venho percebendo que gera, inclusive, até maior interesse, porque, ao fim e ao cabo, você está levando a informação toda ali dos autos, sintetizando, inclusive oferecendo subsídios para além de você estar aqui falando perante uma câmera. Então, e além disso, vem se tornando também muito comum, eu já fazia isso antes da pandemia, agora eu otimizei isso, como eu não tenho mais a possibilidade, como advogado, de fazer uma das nossas funções precípuas, que é promover a individualização de caso na massa de processos que todo juiz tem sob sua responsabilidade, era muito comum a gente ir lá despachar com o juiz. A gente não pode mais fazer isso. Então, o que eu venho fazendo, inclusive, e vários advogados vêm fazendo isso? Eles gravam o despacho, às vezes se valendo dessa mesma forma,
grava numa plataforma qualquer, disponibiliza em QR Code num link e o juiz assiste aquele despacho. Aí você poderia me falar, mas como é que você controla se ele viu ou não viu? De modo muito simples, porque aquilo você hospeda de um modo de um link não listado e você consegue computar o número de views. Então, se você colocou lá, tem 3 views no vídeo e sobe para 6, significa que alguém assistiu aquilo e se não é ninguém da sua equipe no escritório, automaticamente foi o decisor, ou o assessor, ou o estagiário do juiz que fez aquilo ali e a informação foi apresentada. Então, você ganha novos modos de promover, que é uma forma de uma adaptação, uma das adaptações em relação à primeira etapa do emprego de tecnologia, que a gente em grande medida vivencia no Brasil há muitos anos, que é a etapa de virtualização das atividades, que a pandemia em alguma medida acelerou, que é a do processo eletrônico, todas as discussões em torno das plataformas do processo eletrônico, que é essa primeira etapa. Mas é uma primeira etapa ainda muito, digamos assim, singela dentro do impacto da tecnologia, que é essa etapa de virtualizar as nossas atividades. Então, você promove, tem um exercício adaptativo de atividades que ordinariamente você faria de um determinado modo, presencialmente, você desloca para um outro ambiente. Só que quando você faz esse deslocamento, torna-se imperativa a necessidade de você adaptar. Porque muitos já perceberam e muitos já fazem isso em relação ao próprio peticionamento. O fortalecimento da discussão do visual law e do legal design para fazer peças processuais para além do modo tradicional é fruto da percepção de muitos que quando você vai para uma leitura pelo juiz na tela, se você projetar uma petição tradicional, aquilo não é gostoso de ser lido. Então você, em alguma medida, tem que adaptar a informação para o ambiente de telas, em geral. E por quê? Porque é aquilo, a mesma coisa, para falar uma coisa bem óbvia para todos que estão nos ouvindo, é a própria mudança do design de que as informações foram apresentadas, por exemplo, no jornalismo. Se você pegar um jornal, uma Folha de São Paulo ou qualquer outro jornal de grande circulação, e ver a forma como ela é estruturada há 10 anos atrás e ver como ela é hoje, a informação ela é muito mais amigável hoje no que diz respeito ao design, do que era há 10 anos atrás, porque eles adaptaram a própria percepção de que você tem um outro tipo de perfil de leitor, que está preocupado muito mais numa leitura mais objetiva, que não tem muita paciência de ficar lá muito tempo lendo. E isso, em alguma medida, se converte para hábitos de leitura no campo do processo. E se o profissional não promover essa adaptação, ele já vai ter um primeiro grande problema nesse ambiente que nós estamos vivenciando. Gianni, interessante que essa questão da hiperoralidade, com essa utilização de instrumentos que você não teria, né, numa sustentação oral, por exemplo, presencial, acaba sendo, na verdade, uma oralidade auxiliada por ato escrito, né? Você acaba misturando essas duas técnicas, né? Porque é difícil. Exatamente. Ou você faz a petição ou você conversa com o juiz, né? Basicamente. Exatamente. Às vezes até que você vai despachar e você fica tentando mostrar na peça, né? E o juiz fala, dá aqui que eu olho. Não, tá nos autos, doutor. Ele vira e fala assim, tá nos autos, doutor. Não vou prestar, não vou. O senhor já peticionou? E nesse ambiente você não tem essa questão. E a proposta é exatamente essa, em alguma medida você suprir uma deficiência e talvez às vezes ganhar em maior potencialidade de informação. Porque uma coisa é você dizer ao magistrado, mas o magistrado quase sempre vai colocar um grau de dúvida, porque nós estamos ali num ambiente contraditório. Então, cada advogado constrói uma linha de defesa, mas às vezes aquele argumento que ele está ali apresentando oralmente, ele não se verifica na completude nos autos. O que deveria ser, mas muitas vezes não é. A partir do momento em que você usa isso e ao mesmo tempo que você está falando, você está promovendo a demonstração dos seus argumentos de modo síncrono ali ao longo da sua fala, você automaticamente potencializa as próprias possibilidades de implementação e de suprimento do grande desafio do advogado, e que é uma reclamação da classe
há muito, que é o fato de que, por mais que nós temos uma base normativa na Constituição, hoje no CPC, em torno do contraditório, muitas vezes a gente não consegue fazer com que ele se torne efetivo para que os seus argumentos sejam levados em consideração. O emprego aqui do design é exatamente isso, no sentido de tornar a informação funcional. Ou seja, você usa de ferramentas para otimizar, mas sempre com muita parcimônia. Por quê? Porque o ser humano, por essência, isso vem de um estudo que eu também desenvolvo, de um livro que salvo engano, eu acho que eu até já te presenteei num evento, alguns anos atrás, que a gente teve, sobre vieses cognitivos, não lembro quando foi isso, e naquele estudo de vieses, Tiradentes, exatamente, na pequena Tiradentes, inclusive foi um evento muito, muito agradável, inclusive, até pelo ambiente, né? Além da companhia. Mas o estudo de vieses mostra que o cérebro humano ele tem dificuldade de processar informações muito novas, ou coisas muito novas. Ele tem o que a gente chama de neofobia. Então, tudo que é muito novo, ele cria um rechaço. E se você, na hora que você for usar essas técnicas de design em petições, ou em despachos online, ou em sustentações orais, se você fizer uma coisa muito diferente, que não tenha aspectos do tradicional, você pode gerar uma animosidade. Então você tem que trabalhar ainda com uma forma, em alguma medida, num primeiro momento, meio tradicional, meio familiar para o juiz, das informações serem informações que ele consegue bater o olho e aquilo não causa estranhamento, mas, por óbvio, tem um elemento inovador, indubitavelmente, em relação à própria forma como você está se manifestando ali perante ele. E você acha que... como é que o advogado ele aprende a fazer isso? Porque, certamente, as faculdades não estão preparadas para jogar um profissional... Na verdade, isso tem na verdade, você pode buscar, primeiro, um referencial bibliográfico sobre isso. Tem algum. Eu mesmo tenho um texto no último livro que eu tenho, que é de inteligência artificial e direito processual. Um dos textos meus é sobre essa questão do visual law, inclusive explicando como que em alguma medida se faz isso, até quase um tutorial, em alguma medida, como se faz isso. Eu até gravei uns videozinhos no YouTube que uns alunos meus me pediram, mas uma coisa muito amadora ainda. Vou fazer uma coisa mais melhor estruturada daqui a algum tempo explicando isso. Então eu acho que passa um pouco por você fazer uma leitura e entender. Agora, se você não tem uma percepção um pouco melhor de como que emprega design, aí às vezes você tem que se valer realmente de um profissional da área para te auxiliar a prototipar esse tipo de informação. Mas isso não é algo não tem nada de grande sofisticação. Na verdade, é você perceber o modo como você pode apresentar informação de outras formas. Se você conseguir fazer isso, e aí isso vai se tornando uma coisa meio que natural. Então, por exemplo, todas as sustentações orais que eu tenho já marcadas agora, todas eu vou usar o mesmo expediente, até porque ele vem sendo utilizado e vem obtendo um resultado, ao que me parece, bom, porque eu vejo que o decisor está prestando atenção no que eu estou falando. Estou fazendo essas gravações de despacho online também, estou vendo que as informações estão sendo levadas em consideração, eu controlo de todos que eu fiz só num processo que não teve análise do vídeo, que ficou lá no mesmo quantidade de views que quando eu peticionei com o QR Code com o link, mas foi num único caso. Nos outros todos houve análise, ou seja, eles viram o vídeo. Mesmo, pode ter sido até por curiosidade para saber do que se tratava aquilo. Mas eu percebi que teve a análise, mais de uma vez, inclusive. Então, me parece que é uma forma que nós devamos investir nela e que, sem dúvidas, é um modo de você tentar suprir o próprio momento que nós nos encontramos desse afastamento social. E quando isso tudo passar, Jair, você entende que essa nova forma de fazer os atos, praticar os atos, ela é mais vantajosa para o advogado e que seria interessante o judiciário, pelo menos, manter uma opção
o advogado praticar o ato presencial ou o ato como nós estamos tendo que praticar agora? Olha, para mim, primeiro tem uma questão objetiva. Alguns tribunais vão manter isso e não tem discussão. Eu até conversei com o Alexandre Freire numa live que eu fiz com ele alguns dias para trás, e ele afirmava de modo peremptório que o plenário virtual foi ampliado agora no início da pandemia e que veio para ficar, ou seja, para todas as classes do Supremo Tribunal Federal vai se manter os julgamentos no PV, com todos aqueles trâmites, que ele é pormenorizado, o ministro lança o voto, você pode, inclusive, depois disso, fazer um despacho com os ministros. O julgamento não é síncrono, ou seja, ele não é todo concentrado no momento, pode ser que ele ocorra em vários dias, e nesse ínter, inclusive, você pode, inclusive, manter uma interlocução com os ministros do Supremo. Então, me parece que alguns tribunais vão absorver isso no seu modus operandi cotidiano. E alguns, inclusive, vão manter isso para permitir, inclusive, que às vezes um desembargador ministro que não está na sede do tribunal possa participar do julgamento de onde ele se encontrar. Em alguma medida, isso pode ter até alguns aspectos positivos. Num primeiro momento, eu acho que isso, para boa parcela dos advogados, pode ser algo problemático, porque boa parcela dos advogados não vão ter essa como se diz, ou percepção ou facilidade no uso desses meios, dessas técnicas, dessas plataformas, desses aplicativos para poder gerar informação nesses termos. Mas eu creio que, pelo menos assim, a minha percepção para a minha própria advocacia, e eu já conversei com outros profissionais que pretendem fazer a mesma coisa, manter, por exemplo, a gravação de despachos em vídeo para deixar à disposição do juiz lá, e que facilita, inclusive, às vezes você pega e sintetiza uma petição lá de 50 páginas, que não teve como você fazer de modo menor, porque o caso é complicado, um despacho de 5, 10 minutos. Então você consegue passar, às vezes, a informação de um modo muito mais direcionado, e se o juiz não tiver, por exemplo, tempo suficiente para poder fazer a análise e a leitura pormenorizada do caso, ele ouve o seu despacho em 5, 10 minutos ali, e com base nisso ele consegue extrair a informação e, em alguma medida, a sua, digamos assim, a sua mensagem já foi devidamente transmitida. Então, me parece que esse movimento é um movimento que ganha muita força agora com a pandemia. Porque, na verdade, a pandemia ela acelerou um movimento pró-tecnologia, de modo indiscutível, em outros âmbitos, inclusive a permitir você dar passos mais largos em torno do emprego da tecnologia. Para sair dessa etapa que nós estávamos imersos nela, que era a discussão da própria virtualização, ou seja, qual vai ser a plataforma que vai se adotar como única pelo CNJ, tem uma melhor, outra pior, que era uma discussão que era feita e que tem uma importância muito grande, que diz respeito à própria funcionalidade, mas eu tenho outras duas etapas no âmbito da tecnologia. A segunda, que é de você automatizar atividades processuais. E aí entra um pacote, inclusive, de aspectos que já vêm sendo implementados ainda de modo incipiente pelo Judiciário em inúmeros projetos. O próprio Vitor, do Supremo Tribunal Federal, que é um classificador de recursos extraordinários em temas de repercussão geral. Então, eles estão com um projeto ainda piloto, estagiando ainda, ele não está em operação, mas ele, em operação, assim, ele não está funcionando a plenos pulmões, porque as análises que estão sendo levadas a cabo pelo Vitor, elas são conferidas ainda por servidores. Mas já há uma prova que um servidor gasta 45 minutos, 44 minutos em média para fazer a análise do recurso, e o Vitor gasta alguns segundos. Mas ele é um mero classificador, ou seja, ele verifica a aproximação de recursos a partir de uma técnica que a gente chama de processamento de linguagem natural, a 23 temas de repercussão geral que foram escolhidos para essa primeira etapa do projeto ainda. Mas além dessa etapa de automação, nós temos o projeto Sócrates, no STJ, que grosso modo tende à mesma finalidade. Eu tenho o projeto ELIS, do Tribunal de Justiça do Espírito de Pernambuco, que trabalha predominantemente com as execuções fiscais. Inclusive tem uma pequena aplicação de inteligência artificial para mineração de processos.
A gente não tem ainda nenhum grande projeto de inteligência artificial dentro do judiciário brasileiro. Nenhum. Com maior fôlego, com maior preocupação em relação a isso. Mas o ELIS, ele consegue, com o algoritmo, já fazer análise das petições iniciais, ele consegue verificar situações de prescrição e decadência, ele analisa CDAs e já dá algumas movimentações processuais. Na próxima etapa, inclusive, ele vai começar a fazer penhoras online automaticamente. Inclusive, agora em setembro, com a implementação do Sisbajude em substituição do Bacen Jude, a ferramenta, inclusive, vai ser mais otimizada. Em relação à execução fiscal, tem o projeto do TJ Pernambuco, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um POC, e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que se chama de POTIR, o nome do projeto. Mas são projetos de automação. Tem o projeto Sinapses do Tribunal de Justiça de Rondônia, que tem vários subprojetos para classificar processos, que é um dos grandes problemas dos tribunais. Quando se implementou o processo eletrônico em todas as plataformas, atribuiu-se aos advogados a função de classificar o processo quando ele está distribuindo a demanda. E isso dá muito problema para os tribunais, para eles saberem a classificação, às vezes até parametrizações básicas, colocar um nome correto da parte. Que a pessoa coloca lá BB ou Banco do Brasil, por exemplo, muda e ele não consegue, às vezes, unificar. Então, vários tribunais estão criando uma plataforma no qual essa classificação vai ser automática pelo próprio algoritmo vinculado à plataforma, que é o que parece que vai ganhar maior proeminência, que é do PJE. Apesar de que muitos vão dizer que não é a melhor plataforma de processo eletrônico que nós teríamos. Então, a gente tem uma segunda etapa, que é essa de automatizar. Ela tem aspectos muito positivos, que você pode matar tempos mortos, você pode ter uma questão de despacho automático, já te dando até a informação processual de qual ato você precisa praticar. Ou seja, muitos dos tempos mortos de gerenciamento de processos, a etapa da automação, ela pode nos auxiliar. E tem uma etapa mais sofisticada, que é a etapa de transformação mesmo. Que aí você vai pensar em tecnologia para novos modos de resolução de conflitos, e aí entra todo um capítulo em torno das chamadas Online Dispute Resolutions, ou ODRs, ou ODRs, e a questão em torno da própria implementação de inteligência artificial, propriamente dita, com o uso de algoritmos que vão, através de uma série de técnicas, que a gente chama de aprendizado de máquina, você vai treinar para ela resolver um problema. E aí, esse uso de algoritmos é ilimitado para inúmeros problemas. Só que, por óbvio, inteligência artificial que a gente lida, só para o público, que às vezes o público não é muito próximo do tema, porque as pessoas ouvem falar em inteligência artificial, a pessoa não sabe muito bem o que ela imagina, lembra do Exterminador do Futuro, do Skynet lá matando todo mundo, né? Então a pessoa faz uma alusão que digamos assim, a ficção induz um erro. E, na verdade, aquilo que seria o Skynet, ou Matrix, ou HAL do 2001, a depender da sua faixa etária, aquilo ali é o que a gente chama de IA forte, ou IA geral. Não existe isso ainda no mundo. O que é IA forte, IA geral ou singularidade? Que é uma proposta teórica que você poderia criar um tipo de tecnologia que ela conseguiria resolver inúmeros problemas ao mesmo tempo. Ou que seria igual, por exemplo, o cérebro humano, grosso modo, funciona. Ou seja, nós estamos aqui fazendo a live, mas muita gente está nos ouvindo aqui, uns estão prestando atenção, outros estão mexendo em outra parte sei lá, mexendo no WhatsApp, um está comendo, o outro está vendo televisão, e a gente consegue resolver um monte de problemas ao mesmo tempo. O cérebro é multifuncional. A inteligência artificial que nós temos, a gente chama de IA fraca. Então, você pega um tipo de passo a passo matemático, a gente chama de algoritmo. A partir desse algoritmo, você treina um modelo para que ele resolva um problema. Pode ser qual problema? Sei lá, por exemplo, o celular que todo mundo tem. Todo mundo tem no celular um reconhecimento biométrico para liberar o teclado, ou liberar a tela. Isso é uma inteligência artificial programada para fazer tão somente o quê?
reconhecimento para a liberação da tela. Ele não faz mais nada. Ele não consegue fazer outra função. Então, quando você ouve falar de inteligências artificiais que venceu o maior enxadrista do mundo, como aconteceu no Deep Blue, ou venceu num jogo altamente sofisticado, um jogo coreano que chama Go, que é o AlphaGo, você fica imaginando que é algo muito, e é realmente, do ponto de vista tecnológico, muito sofisticado, mas ele resolve um problema, ele faz muito bem uma atividade. Porque, basicamente, o que a IA faz? Ela pega um conjunto de dados, quanto mais dados, facilita a própria programação dela, e você vale de algumas técnicas, e você, a partir dessas técnicas, desses modelos algorítmicos, melhor dizendo, você consegue dar respostas. E essas respostas podem ser de variada função. Para nós aqui no campo processual, pode fazer uma pesquisa jurisprudencial melhor do que nós estamos acostumados, porque as pesquisas jurisprudenciais, ordinariamente, elas são feitas por palavra-chave, que a gente chama de pesquisa booleana, e, na verdade, os algoritmos de IA, eles conseguem fazer leitura de linguagem natural, então eles fazem análise semântica. Então, ele conseguiria te dar uma resposta com muito maior proximidade de qual é realmente o julgado ou o conjunto de julgados ou precedentes de um determinado tema que dão lastro para resolver um problema que você possa vir a ter. Só que quando você começa a lidar com IA, as pessoas acham que é uma coisa muito simples, e não é. Porque você criar uma equipe de IA é uma equipe que, primeiro, ela precisa ser transdisciplinar. Então, no nosso caso aqui, teria que ter um pessoal da TI, das TICs, né, das tecnologias de informação, um pessoal do direito, e talvez tivesse que ter pessoas, inclusive, de outras áreas, para pensar o próprio modelo do algoritmo e testá-lo para verificar se ele não está fazendo coisa errada. Porque a IA, ela resolve problemas, mas ela não sabe qual problema que ela está resolvendo. Não significa que ela seja neutra, mas significa que ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não está pensando como nós pensamos. Ela não está fazendo juízo de valor. Ela simplesmente, a partir de um conjunto de dados, ela cria uma resposta estatística, ela amplia o resultado a partir de uma série de técnicas, aprendizado supervisionado, não supervisionado, sempre supervisionado, por reforço, isso aqui pouco importa para a audiência, momentaneamente, mas o problema é que, a partir de A, eu posso chegar a respostas muito corretas, mas eu posso chegar a respostas muito problemáticas. E é esse debate que vem sendo feito, especialmente no exterior, há bons anos, sobre o uso disso, inclusive, no âmbito do direito processual. Então, para te dar um exemplo que é o mais notório no mundo. Em 2016, um grupo jornalístico de não ProPublica, eles foram analisar um algoritmo de uma empresa privada que chama Northpoint, que subsidiava boa parcela dos estados americanos na justiça criminal. Era basicamente um algoritmo de análise de risco dos detentos. Então, basicamente, o que chegava para um juiz criminal, ele pegava o algoritmo e, com base nos dados do detento, que eram alimentados ali no algoritmo, ele dava um risco de periculosidade daquela pessoa. E, com base naquilo, o juiz fixava a liberdade provisória, concedia liberdade, etc, etc. Era o que já era feito desde a década de 70, o pessoal está falando que está travando. Voltou ou não voltou? Eu acho que travou um tempão atrás, é que eu liberei isso agora, deve estar subindo isso agora, mas tá normal. Tá normal? Tá, beleza. E aí o que acontece? O que esse algoritmo ele se propõe a fazer? Ele se propõe a fazer? Ele faz essa análise de risco. Aí, se você for estudar com um pouco mais de amplitude, a análise de risco no processo criminal americano é algo antigo. Eles pegam dados estatísticos para auxiliar, inclusive, os juízes nessas análises. Só que quando eles pegaram esse algoritmo dessa Northpoint, que chama Compass, para fazer esse trabalho, os juízes utilizavam um algoritmo para conceder as análises lá do processo criminal. Só que em 2016, essa ProPublica, ela fez uma análise de 7 mil casos que foram analisados pelo Compass, e ela descobriu uma coisa muito séria, qual seja, que o Compass, ele aumentava o
o índice de periculosidade se a pessoa fosse negra ou latina. E aí você entra você dá um tilt assim, você, por exemplo, pera lá, quer dizer que a IA é preconceituosa? E eu digo sim e não. Sim, a resposta que ela está dando é preconceituosa. Mas o problema, que é o grande dilema, é que quando você vai trabalhar com IA, você tem que ter um dataset, um conjunto de dados tratado, ou você precisa levar a sério o conjunto de dados. E o que eles fizeram no COMPES? Eles pegaram o conjunto de decisões de juízes humanos que tinham feito a análise de concessão desses de liberdade provisória ou congêneres, e o juiz humano é preconceituoso nos Estados Unidos. Basta você ver o caldeirão que está nas últimas semanas envolvendo a questão da morte lá daquele cidadão negro. Ou seja, o que o COMPES fez? Ele parametrizou um dado preconceituoso. E isso criou um grande problema em um cidadão em específico, no estado de Wisconsin, de nome Loomis. Ele foi julgado com base na decisão do COMPES. Ele, então, submete a sua questão à Suprema Corte de Wisconsin. A Suprema Corte de Wisconsin, ela mantém a decisão, falando que não havia problema da decisão estar embasada no dado algorítmico. O cidadão, então, apresenta um rito accessoriae para a Suprema Corte Americana, para a SCOTUS, e a SCOTUS não analisa o accessoriae. Por quê? Porque ela falou assim, não, eu não tenho ainda conhecimento para analisar. E como você bem sabe, é um profundo estudioso do sistema processual, eles escolhem em alguma medida o que eles julgam. E eles optaram em não analisar isso, até por não ter muita, digamos assim, consistência para se posicionar de um modo ou de outro. E por que eu estou dando esse caso? Porque há um estudo muito sério na comunidade de tecnologia, na comunidade IA, que é o problema em torno de que quando você começa a lidar com esse tipo de tecnologia, ela é sofisticada e ela tem um problema. Especialmente se você usar um tipo de tecnologia que a gente chama de rede neural, que é um modelo para se dar essa resposta, grosso modo. A rede neural é um tipo de IA, de inteligência artificial, ou de treinamento de máquina para inteligência artificial, que ele tem um problema. Qual? Ou ele tem uma característica. Você o alimenta com os dados, em princípio, para treiná-la, com dados de entrada e dados de saída, e ele se programa para dar uma resposta. E aí, depois que você treina, você alimenta de novos dados e ele te dá uma resposta com base no treinamento que ele ofertou. Para fazer uma alusão bem didática, é como se você pegasse uma criança e ensinasse ela o que são as coisas. Grosso modo, igual você fala com uma criança, aqui você tem um cachorro, aqui você tem um gato, etc, etc. E a partir do momento que você a treine, você consegue encontrar nas respostas que ela oferta um nível de certeza, que a gente chama de acuidade, da resposta, você coloca ela para funcionar. O problema é que a rede neural, ela é uma tecnologia que a gente chama de caixa preta, ou black box. O que significa que eu não consigo auditar como que ela chegou na resposta. E isso, para nós, no campo do direito e no campo processual, é um problemão. Você já anteveu todos os problemas. Você tem um problema de fundamentação, você tem um problema de devido processo, você tem um problema de contraditório. E, por isso, tem toda uma preocupação com as pessoas que estudam tecnologia e direito para, inclusive, pensar até numa nova propedêutica para o direito processual que consiga dar conta desses novos modos de lidar com os institutos processuais. Então, vamos pegar coisas muito simples. Quando você pega uma situação como essa, como é que você garante transparência do algoritmo? Para que você explique para o cidadão por que ele está sendo condenado ou por que ele teve uma decisão contrária a ele. Eu tenho um problema. E por isso, na atualidade, se fala que no âmbito da IA eu preciso trabalhar com pelo menos um tripé. Na verdade, eu coloco mais alguns aspectos. Que seria fairness, que é a ideia de justiça ou equidade, a ideia de transparency, que é de transparência algorítmica, e a ideia de accountability, que é de fiscalidade ou responsabilidade. Ou seja, você precisa imbuir critérios normativos, e no direito europeu é muito comum falar no princípio da transparência algorítmica, no sentido de você criar
um novo conteúdo para o devido processo, no sentido de que quando você vai para um ambiente de decisão maquinal, você precisa de ter uma decisão que consiga ser explicável. Porque se ela não for explicável, ela não poderia ser utilizada a tecnologia, porque eu perco a possibilidade de poder, inclusive, controlá-la. Porque a ideia de que a tecnologia e que a inteligência artificial é neutra é uma falácia. Pelo contrário. Os espectadores, e você, Daniel, devem ter visto pelo menos uma notícia que as grandes empresas de tecnologia nesses últimos dias estão falando que não vão mais subsidiar a tecnologia de inteligência artificial deles para os governos fazerem reconhecimento facial para o policiamento preditivo, que é aquilo que se faz, que eles ficam lá com as câmeras, igual a gente tem em toda grande cidade, no qual eles usam aqueles dados daquelas filmagens para tentar localizar um possível condenado ou coisa que o vale. As empresas todas estão dizendo, primeiramente a IBM e agora outras mais, vêm dizendo que vão parar de subsidiar os governos, porque eles estão vendo que muitas vezes as inteligências artificiais elas estão mandando prender quem não deveria. Porque o nível de análise dele não é tão preciso. E tem, inclusive, nessa semana, uma situação muito peculiar, que eles pegaram um desses algoritmos, que ele pega uma foto nossa toda distorcida digitalmente, e o algoritmo reconstrói ela perfeitamente. Só que eles colocaram a foto do Obama distorcida, e o algoritmo tornou o Obama um cara branco. Porque o conjunto de dados que ela foi alimentada não era suficiente para reconhecer que ele era negro. Então, eu estou falando desses exemplos muito óbvios até dentro da comunidade, mas só para mostrar para as pessoas que essa tendência desses três movimentos, a virtualização, depois a automação, e o terceiro movimento, que é o da transformação com o emprego de tecnologia, que não só do emprego de IA, como tecnologia auxiliar, até mesmo, em última ratio, no processo decisório, mas que pode cumprir umas finalidades muito legais, que eu acho interessantes, do tipo, nós não conseguimos saber como que os tribunais decidem, porque nós não conseguimos reconstruir a linha de decisões de um juiz, por exemplo. Não é incomum você pegar um ministro de um tribunal superior, todo mundo que advoga já deve ter tido essa experiência, de, ao pesquisar um determinado decisor, encontrar entre suas decisões que são absolutamente antagônicas do mesmo decisor. E, às vezes, num período, inclusive, muito exíguo. A tecnologia ela poderia descortinar isso no sentido de oferecer o que o 926 nos coloca como uma norma fundamental do sistema de precedentes, que é o quê? Estabilidade, coerência e integridade, porque ele daria transparência de como o juiz decide. Eu conseguiria saber com precisão, analisar todo o conjunto de decisões de um magistrado e conseguir, inclusive, verificar as flutuações de entendimento dele e por que ele está fazendo isso. Existe tecnologia hábil para fazer isso, basta que os próprios tribunais peguem o seu conjunto de dados das decisões, que a gente chama de corpus, inclusive por isso o nome do projeto da Infam, que é Corpus 927, de pesquisa jurisprudencial, que inclusive hoje foi acoplado ao banco de dados do Planalto, tem lá todo, hoje ou ontem, estava um maior burburinho, porque tem lá uma pesquisa jurisprudencial, mas é uma pesquisa jurisprudencial ainda muito ruim, não é feita com IA, não é feita com uma análise semântica, e até por isso, nós participamos de um grupo conjuntamente, um colega nosso, o professor Tartus, inclusive, estava demonstrando lá que tinha uma série de decisões completamente equivocadas em relação a alguns dispositivos, porque a pesquisa não é uma pesquisa precisa, está longe de ser precisa, e nós ainda estamos nessa fase, ainda, em alguma medida, embrionária, mas esse uso no âmbito dos precedentes seria importante para atender a questão da publicidade. Como você bem sabe, um sistema de precedentes, para ele ser moldado, uma das etapas essenciais que aconteceu tanto no direito inglês quanto no americano é o fato do tribunal saber como ele decide. E os nossos tribunais não têm ideia nem de como eles próprios decidem. Isso acaba criando um grande entrave na moldagem de um sistema verdadeiro de precedentes.
Gelli, essas três etapas, elas estão meio que caminhando juntas, né? Porque Sim. a virtualização, a gente ainda está em busca de um modelo perfeito. Eu estava conversando ontem mesmo, a gente estava conversando com a Cristiane e a Okara, que tem a tese dela, doutorada, foi sobre interoperabilidade. E aí ela fez análise dos diversos sistemas e da tentativa do CNJ já há muito tempo. Foi planejado ou foi uma coincidência? Foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Às vezes saem umas dessas, às vezes saem umas dobradinhas. Negócio de juízo processual da fazenda e negócio de juízo processual na execução e tal. Oh, que legal. Nós ficamos num fim da semana de tecnologia. Tecnológico. E a gente conversou muito ontem com ela sobre essa primeira parte, né, da virtualização e tal. Agora, essa parte da automação, ela acaba levando, se ela não é ainda uma inteligência artificial que permita decisões por máquinas, mas a automoção ela acaba levando algumas decisões padronizadas. Então, ela é um caminho para um padrão. Ela é um caminho, mas perceba, a automação, ao fim e ao cabo, ela não decide. Porque nós não temos ainda no mundo uma tecnologia hábil a fazer fundamentação das decisões, que a gente chama de legal reasoning. Não existe isso. Mas tem a história de que na Estônia tem o juiz robô, ou nos 3 tribunais de internet da China, que existem mesmo os tribunais de internet da China, que são tribunais online, ponta a ponta, sem existência, inclusive, de prédio do tribunal. Tem na CRT da British Columbia, no Canadá, desde 2016. É um tribunal todo online, todo estruturado online, tem uma plataforma, inclusive a plataforma, numa primeira etapa, ela supre informações jurídicas, inclusive, do caso. Nessa primeira... e que tudo, em alguma medida, é inspirado no modelo de ODR do início dos anos 2000, que é o mais emblemático, que é o que a gente chama de Moldria, que foi feito para uma empresa privada, para o eBay, que basicamente é uma nova cognição. Como que essa cognição funciona? Só para eu continuar te explicando. Eu tenho uma primeira fase, que é uma fase de diagnose, que inclusive vai ser posta agora no projeto do CNJ, que é basicamente o quê? É uma primeira etapa que você supre o autor ou as partes de informações sobre o caso. Então, por exemplo, em relação a plano de saúde, um dos grandes problemas é você não ter o contrato. Então, nessa primeira etapa, o algoritmo ele já te subsidiaria automaticamente o contrato, porque está tendo um ajuste com as próprias operadoras dos planos de saúde para fornecer isso. Por quê? Porque, como nós bem sabemos, ser um estudioso, por exemplo, da produção antecipada de prova, você sabe que, inclusive, a partir da tese da produção antecipada de prova, você a usa exatamente porque se sabe que se você tem, às vezes, um laço probatório, isso, inclusive, inibe a própria continuidade do litígio. Porque, às vezes, você não está... Um dos grandes problemas da litigância é o desconhecimento e a ignorância completa do caso. Então, essa é a primeira fase de diagnose tecnológica, toda alimentada por robozinhos, que ele vai te subsidiar isso. Só dá informações como quase um process litigation para o cidadão. Se essa etapa se frustra, eu vou para uma segunda etapa, que é uma transação auxiliada por tecnologia. Aí você tem robôs que vão oferecer propostas de acordo moduladas pelo banco de dados que ela tem e pelo que ela já parametrizou de negociações anteriores. Ele é modulada com os interesses dos interessados. Essas duas etapas, ordinariamente, já dão um resultado sensacional. Nas plataformas mais antigas, por exemplo, a própria plataforma do Moldria, quando ele começou a entrar em operação em 2003, no eBay, ele fez no primeiro ano 60 milhões de acordos. É esse o dado, não é 60 mil, não, 60 milhões de acordos. E se você frustra essa segunda etapa, você vai para uma terceira etapa, que é uma mediação também online, mas com mediadores treinados humanos. E aí, só se essa etapa se frustra, que você vai para uma última etapa de decisão, grosso modo. Então, é uma cognição estruturada nesses termos. Ela é a base para o CRT canadense, de British Columbia, desde 2016. Ela é a base para o projeto que vai entrar, que tende a entrar em operação até o final do ano na Inglaterra, no Reino Unido, e em alguma medida para os outros tribunais online que a gente tem no mundo. Só que, quando você fala em automação, você não está falando em decisão propriamente dita. Ou seja, o algoritmo ele não decide. Mesmo essas primeiras
etapas dessas plataformas, elas estão subsidiando e oferecendo informação para a própria parte. Se a parte achar conveniente, ela vai e faz um acordo e resolve o seu conflito, sem grandes embaraços. Mas não tem uma decisão propriamente. Por quê? Porque nós não temos tecnologia de inteligência artificial hábil a fazer argumentação ainda. Ela parametriza dados e, com base nos dados, ela pode até te explicar por que ela está decidindo de um determinado modo. Mas isso não é fundamentação no sentido próprio que nós, do direito, entendemos. E os mais otimistas que eu já conversei no âmbito da tecnologia, não do direito, o pessoal da tecnologia mesmo, que estuda IA com profundidade, eles falam que isso vai demorar pelo menos uns 5 anos para a gente chegar nesse nível de uma tecnologia. E aí entra a segunda grande questão. Qual? Se a gente deve dar esse passo. Porque, na medida que a gente sabe que a inteligência artificial ela pode ser enviesada, ela pode dar um julgamento com erro exponencial e que, aplicado de modo exponencial, gera um prejuízo jurídico para uma infinidade de pessoas. E aí tem todo um debate se para questões sensíveis, como, por exemplo, o ato decisório propriamente dito, eu deveria me pautar nessas tecnologias, se elas deveriam ser empregadas com essa finalidade ou não. Por quê? Porque isso é um debate muito sério e é uma preocupação muito grande da comunidade. E o que eu acho mais engraçado, eu falo isso todas as vezes, é que essa é uma preocupação muito mais hoje do pessoal da tecnologia do que do pessoal do direito. O pessoal do direito está vendo essas coisas acontecendo, interessante e tal, mas ele não está percebendo a profundidade que isso pode mudar por completo as próprias estruturas de cognição, de execução. Você está caminhando para um âmbito que você não tem praticamente nenhum trabalho dogmático sobre nem pensar os problemas, que vão de coisas muito singelas. Eu estava discutindo isso com o professor Bruno numa palestra lá da ESA Pernambuco. A gente estava discutindo, por exemplo, a gente tem um ato processual sem vontade, que está sendo praticado automaticamente pelo algoritmo. E aí, assim, olha, como é que você começa a cogitar um ato jurídico que não tem vontade porque ele é automático? Ah, mas tem a vontade quem... Não, não é isso. Então, você começa a reestruturar os próprios institutos para começar a tentar delinear novos modos, inclusive, de pensar as legitimidades. Por exemplo, quando você fala da ODR, da Online Dispute Resolution mesmo, que é fora do judiciário, etc., você está falando de uma plataforma que ela quebra a ideia básica da mediação, que você não pode se valer dos dados do passado, que ela precisa dos dados do passado, mesmo anonimizados, para servir de subsídio, para programar o algoritmo, a plataforma para ela negociar. Ela trabalha predominantemente com interesses, então ela já é estruturada para te oferecer as propostas que ela no banco de dados já sabe que são as mais hábeis de obter o acordo. Então ela está buscando o sucesso e ela tem os dados, ela faz um cálculo matemático de qual proposta que, em média, as pessoas vão como é que fala? Aceitar. E muitas vezes a própria interação ela não tem praticamente ingerência nenhuma humana. E, inclusive, tem advogados de massivo aqui no Brasil, eu, inclusive, tenho parceria com alguns escritórios que mexem com massivo, meu escritório não trabalha com massivo, mas que eu presto um serviço estratégico para eles no escritório, que eles já têm startups que já fazem esse tipo de negociação, e aí eles, inclusive, parametrizam o algoritmo, a ODR deles, com base nos dados que eles têm dos próprios processos deles. Porque há uma discussão muito séria sobre o acesso aos dados dos tribunais. Os tribunais não disponibilizam, não tem o que a gente chama de API para as pessoas entrarem lá e ter acesso aos dados. E aí, quais são as opções? Ou você pega um robô para ele minerar os dados do tribunal, fica caro, ou você, se você já tem um banco de dados próprio, você pega as decisões que você teve, sei lá, em 10 anos de advocacia de massivo e parametriza os dados e, com base nisso, você consegue saber, por exemplo, qual é o valor médio que o juiz fixa
de indenização numa ação, sei lá, qualquer de rescisão contratual. Se você sabe, sei lá, chutando aqui, que em média o juiz dá 11 mil reais por uma negativação indevida. Você pega esse dado parametrizado com um trabalho de estatística e direito, de jurimetria ou volumetria, e você pega a plataforma e oferece na sua plataforma, sua, que é parte, o máximo, sei lá, de 6 mil reais. Você consegue fazer uma série de acordos. Uma série não, você consegue fazer milhares de acordos, porque você faz isso online. E essas plataformas entram em contato com a parte contrária, às vezes em rede social. E fala, olha, você tem um processo contra mim, quer negociar? Aí você vai para a plataforma negocia toda via bot, já no final já sai o termo de acordo pronto, você só imprime, leva para o seu advogado, ele assina, você já coloca qual é o valor de honorário que você tem que pagar para ele e está resolvido o conflito. Só um escritório que eu presto serviço que faz isso, no último semestre ele fez 5 mil acordos. O que significa que a gente está caminhando, inclusive no âmbito da advocacia, para uma advocacia de dados. Eu não gosto muito da expressão que se notabilizou, que o pessoal fala advocacia 4.0. Eu acho isso um negócio esquisitíssimo que não diz nada. Mas que é uma advocacia propriamente de dados. Você não está lidando só com a sua experiência, com a sua alta expertise, mas, ao mesmo tempo, para ninguém ficar desesperado, a alta expertise continua ainda valendo muito, porque não existe inteligência artificial hábil a fazer soluções estratégicas para clientes, na completude. Mas ela faz análise de contratos tão bem quanto o cidadão, o advogado, às vezes até vence um advogado numa due diligence. Sim, mas ele está fazendo uma análise de serviço mecânico. Serviço repetitivo, a tendência é da máquina de vencer. Agora, serviço intelectual vai demandar ainda um tempo, que eu não sei precisar quanto, para que isso ocorra. Mas algo é evidente. Nós estamos vivendo um momento absolutamente inovador, que veio para ficar, e se o profissional da nossa área não perceber isso, em pouco tempo ele é jurássico. Porque ele pode ser hoje considerado uma grande referência na área, mas daqui a pouco tempo ele vai ser consumido por uma nova racionalidade, e o grande problema é que a tecnologia tem um código que ele é avassalador. Porque ele chega com um grau de eficiência, muitas vezes, para as pessoas, que as pessoas não estão acostumadas. E que num sistema processual como o nosso, que vive em crise, conversa muito com a ideia que virou meio que o grande meta-valor do sistema processual, eu até discordo disso, que é a ideia da eficiência. Uma eficiência a qualquer custo. E aí eu tenho um problema muito sério. Porque esse discurso dessa virada tecnológica, ele vai apresentar eficiência. O problema eu não sei qual. Ele vai te dar resultado? Vai. Vai julgar, às vezes, vai dar uma suposta decisão, que é só uma padronização de um conjunto de dados que viabiliza a formação de um texto? Vai. Mas ele não é propriamente o julgamento no sentido que a gente está acostumado. E por isso tem vozes muito sérias no mundo inteiro que vêm advogando a impossibilidade, inclusive, ou minto, que vem sendo de modo entusiasta com a tecnologia, como eu sou muito entusiasta, eu gosto, acho que tem muito a contribuir, eu acho que a gente pode refundar o direito processual com tecnologia em alguma medida, mas tem riscos muito graves e tem campos que você empregar tecnologia são muito sensíveis e muito perigosos, porque você pode ampliar a desigualdade, injustiça, ou torná-la algo perene, inclusive difícil de ser suplantado até pela incapacidade humana de se contrapor às dessas máquinas. Como assim? Tem um viés, você sabe que eu sou estudioso, que eu gosto desse tema, e tem um viés recente que o pessoal começou a falar, que porque o ser humano ele não é racional no seu processo decisório, ele é enviesado. Então, por exemplo, a gente predominantemente acata ideias que estão em conformidade com as nossas pré-compreensões, o que a gente chama de viés confirmatório, ou viés da confirmação, confirmation bias.
Por isso que, inclusive, existe rede social, porque ele é programado com os seus vieses de confirmação. Você tem informações, as pessoas dão like, compartilhamentos, e você tem a falsa sensação de que o que você diz é legal, mesmo que seja uma atrocidade. Vai ter um grupo de pessoas que vai anuir aquele seu posicionamento, que é um dos problemas da tecnologia no âmbito de redes sociais. Porque a rede social ela não é programada para te dar informação, ela é programada para te gerar dopamina e engajamento. Então, ela é programada predominantemente com 80% de pessoas que você vê 80% de pessoas que confirmam o que você gosta. Tem uns 15% que você discorda para você ter a falsa sensação de que tem a noção do todo. Mas a sua rede social é uma bolha algorítmica. Ela representa como você é. E quando você começa a perceber isso, você começa a ver que quando você começa a estruturar esses modelos algorítmicos, você tem que tomar um cuidado muito sério, desde a fase de design do modelo até a colocação dele em operação. E os nossos tribunais estão preocupados mais em oferecimento de resultado. Então, às vezes, ele pega, o que eu acho muito problemático, uma solução pronta da iniciativa privada, e aí tem um problema sério, que envolve, inclusive, LGPD, que é a questão de fornecimento de dados sensíveis para as pessoas. Você cria uma nova racionalidade, inclusive, do próprio sistema jurídico. Bom, Gelli, acho que vai cair em qualquer momento aí, porque acho que já vai dar uma hora daqui a pouquinho. Então, eu vou deixar para você fazer um encerramento, agradecer. Foi uma bela exposição. Eu tinha ouvido já uma palestra sua sobre o tema, e eu sou da parte dos ignorantes. Eu tenho que, na verdade, tomar vergonha na cara e começar a estudar. Mas eu estou com aquele viés lá do início que você falou, que é o viés do medroso, né? Que como você não sabe nada, você já fica meio precavido. Mas eu concordo, esse aí. Eu concordo com tudo que você disse, que se a gente não se adaptar, nós vamos ser engolidos. E queria deixar para você fazer um encerramento aí, agradecendo mais uma vez. Só agradecer, Daniel. Um prazer sempre estar contigo, estar aí com o pessoal que segue. Um prazer e uma alegria fazer essa live com você. Abraço forte e todo mundo se cuide. Abração. Valeu. Valeu.